Salve, salve, meus queridos amigos, muito bem-vindos ao Mundo Proibido. Há muito tempo nós não fazemos lives, não é mesmo? Quem me acompanha lá no Instagram, eu já falei que eu ia fazer duas lives, na verdade são três, e hoje é a nossa primeira, e com muito orgulho de um cara que eu gosto muito, respeito demais, que é meu amigo Fábio Luciano, com um tema que tem tudo a ver aqui com o canal Mundo Proibido. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo com um coleguinha para fortalecer a nossa amizade, tudo aquilo que você já sabe que eu não gosto de fazer, mas é preciso fazer, porque se não pede, não tem like, não tem compartilhamento e não tem envolvimento. Fechado? Para quem não conhece o canal do Fábio Luciano, chama Incrível História. Ele me ajudou várias vezes aqui, como ele é profissional de artes e design, várias vezes aqui com as nossas capas, nossas thumbs, que não ficam aquelas thumbs, aquelas capas vergonhosas que eu produzo ou o Kevin produz, porque o Kevin é editor de vídeo. Então o Fábio, vez ou outra, nos ajuda aqui. Mas acontece, pessoal, que ele é nada mais, nada menos que egiptólogo e apaixonado por história e mitologia. Os títulos não são importantes, só no cara ser apaixonado é o que vale mais. Dedica horas e horas de estudo. E assim como você, ele também faz os cruzamentos das informações. Só que ele também é arqueoastrônomo. Não sei nem como é que fala essa palavra, mas é isso. Além disso, apaixonado por alquimia, lá da Mesopotâmia e do Egito. Ou seja, ele quase engoliu o mundo proibido. Só que, ao contrário de mim, ele teve coragem. Ele lançou o seu livro primeiro. Na verdade, está lançando o seu livro. Eu falei, Fábio, vamos falar um pouquinho do seu livro, porque é muito legal. As suas ideias são muito próximas às nossas aqui do Mundo Proibido, apesar que nós somos tão amplos, né, pessoal? Que a gente aborda tudo e, no final de contas, a gente aborda tudo e mais um pouquinho. O nome do livro chama Memórias da Última Origem. E o subtítulo eu vou ler agora. As intervenções, olha que legal, as intervenções extraterrestres no passado oculto da humanidade. Então, só por esse título, vocês vão convir comigo, que é sensacional. Então, eu vou parar de encher linguiça, como você sabe que eu sou muito objetivo, e vou colocar o nosso amigo Fábio Luciano. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Fala, meu irmão. E aí, como que tá? Quanto tempo nós estamos tentando marcar uma live aqui, hein? E enfim Nossa, muito. conseguimos. Não é? Já gravei vídeo pro seu canal. Faltou oportunidade, né? Você deixei até a barba crescer só para te receber. Olha para você ver. Joia demais. Obrigado por ter chamado para fazer essa entrevista. Eu fico muito feliz de estar aqui no canal Mundo Proibido, que, além de tudo, é um canal que me inspirou, claro, né, a construir a narrativa que hoje é a narrativa do Incrível História, não é? Porque os temas que a gente aborda são muito parecidos, né? E eu me inspirei muito no seu canal, com certeza, e fico muito feliz de estar aqui podendo fazer essa live junto com você. Obrigado, Fábio. Eu também, viu que você me ajudou em vários aspectos. Do lado oculto da força, vamos falar assim. É, por trás dos Mas olha só, bastidores. meu irmão, eu até disse aí no início do vídeo que você conseguiu fazer o que eu não consigo fazer. Você conseguiu ter tempo, sentar, organizar. E eu li um pouco do seu livro e já fiquei assim, nossa, tá sensacional. Eu acho importante o Mundo Proibido saber o que, que é, porque muita coisa que eu li, mas muita coisa, olha que eu cheguei um pouco mais da metade. Pessoal, mas muita coisa que eu li são respostas ou indagações às perguntas que vocês que assistem o canal digitam nos comentários. É algo muito legal. Eu espero que o Fábio consiga concatenar todas as ideias do livro e passe um pouquinho para vocês que o bichinho vai querer despertar e você vai querer ler. Mas antes de tudo, Fábio, me fala assim rapidamente assim, quem você é, eu já sei, mas as pessoas não conhecem. Quem você é, onde você mora, que eu sei que é um lugar extremamente frio e tem bons vinhos, e você sabe que eu sou apaixonado por vinhos bons, não é verdade? E o que propõe o canal Incrível História? A bola tá contigo, irmão. Eu moro aqui no Paraná atualmente e realmente hoje mesmo está fazendo muito frio aqui. E o canal Incrível História, ele nasceu porque eu comecei ele na realidade de uma forma diferente. Eu, como amo a história, né, que já vem de muito tempo, eu comecei ele com o intuito de abordar a história tradicional, né?
Só que eu comecei a me aprofundar nos estudos e acabei saindo da história tradicional do Brasil, história dos países em si, e comecei a conhecer outros tipos de história, né? As histórias que na realidade nos fascinam mais ainda. E foi aonde eu cheguei nas histórias da origem da humanidade. É impossível a gente não estudar esse tipo de coisa e não chegar lá na Mesopotâmia, não chegar lá nas histórias dos hindus, estudar mais profundamente o que está escrito na Gênesis bíblica, nos livros da Bíblia. E comecei a indagar essas coisas. E foi assim que se formou hoje o que é o canal Incrível História. Mas isso vem de muito tempo atrás, né? E isso ele nasceu em mim por quê? Porque quando eu comecei o canal Incrível História, como eu te disse, eu comecei estudando a história tradicional. E nisso eu fui avançando, 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 até que eu consegui chegar em informações que eu nunca imaginava que eu ia chegar. Nem pensava em chegar nesse tipo de informação. E isso eu me apaixonei. Foi por isso que me aprofundei em egiptologia, em arqueoastronomia, história da Mesopotâmia, todas essas regiões que são as regiões que têm a história dos inícios da humanidade. Então foi por isso que eu cheguei neste livro e é por isso que hoje o canal Incrível História tem esse modelo. Maravilha, meu irmão. Vamos para o que interessa, então? Você sabe que eu gosto da polêmica, né? Bora lá. Eu sempre falo assim, o que são extraterrestres, o que não são, anjo, demônio, não. Eu queria que você discorresse. Qual é a principal pergunta que você se fez para começar a escrever seu livro? Eu acho que esse é a grande sacada. E acho, sim, que a galera, é a mesma pergunta que a galera se fez. Eu, quando comecei a escrever o livro, ele nasceu há muito tempo atrás, na realidade, já tinha nascido em mim isso, porque eu comecei a estudar a Bíblia e quando na época que eu era cristão ainda, eu comecei a estudar mais a Bíblia em si, mais do que as outras pessoas, sabe? Comecei a me aprofundar mesmo. E eu comecei a colocar algumas indagações, porque eu vi algumas coisas que não se encaixavam. Eu falo, mas como que é? Isso aqui tá meio estranho, essa história, né? A história do Velho Testamento e a história do Novo Testamento, parece que tem alguma coisa que não se encaixa. Então, eu comecei a ver algumas contradições. É claro, a gente lê a Bíblia, um livro que a gente sabe, se você quer, já vamos ser bem direto, né? Um livro que foi extremamente manipulado várias vezes, várias reedições, e nisso que acontece essas indagações que eu me coloquei na época, já há muito tempo, quando eu comecei a pensar em estudar esse tipo de coisa. No entanto, eu comecei a pensar comigo, eu falei, mas como que é esse negócio? Como que eu vou conseguir achar o fio da ninhada? Como que eu vou descobrir aonde que tá essas lacunas que tem nessas histórias aqui que parecem estar incompletas? Foi aí que eu comecei a estudar as mitologias da humanidade, as histórias que eram transmitidas por sacerdotes oralmente, histórias que não são comumente reveladas à massa. É E onde mais é que você achou isso, Fábio? Aí a primeira lugar que a gente vai, claro, é na Mesopotâmia. Por quê? Porque na Mesopotâmia como se fosse o início da humanidade. A gente entende hoje, né, a história comum nos mostra que tudo começou na Mesopotâmia. Então eu comecei a estudar a história ali dos seres que vieram de Anuna, ou que a gente conhece como Anunnakis, não é? Ah, entendi. Eu vejo que você também fala dos hindus no seu canal. No seu livro, você cita alguma coisa dos hindus? Eu cito, quando eu falo dos hindus, eu falo sobre que eu faço um cruzamento do que diz a Bíblia. Por exemplo, em Ezequiel, fala que Ezequiel ele voou pelo espaço em uma nave. Muitos entendem aquilo ali como uma visão. Eu não Uhum. entendo porque Ezequiel ele se aprofunda muito, ele dá muitos detalhes daquele episódio que ele teve. Então eu cruzo aquela história de Ezequiel que ele voou pelo Iraque ali com uma nave e um anjo, né? Supostamente anjo que desceu e colocou ele dentro da nave com os Vimanas hindus. E o que eu Hum. falo? Na Bíblia, a teologia costuma dizer que o Espírito de Deus arrebatou Ezequiel, mas na realidade não. Na realidade não. Qual que é a diferença dos hindus para o que a teologia bíblica fala? É que os hindus, eles não têm problema nenhum em falar sobre os Vimanas como máquinas tecnológicas. Já a Uhum. Bíblia, ela mascara um pouco isso. Quando Ezequiel
entra naquela experiência de entrar naquela nave, a Bíblia fala que o Espírito de Deus o tomou e o levou, e a teologia fala que é somente uma visão. E é isso que eu contradigo nesse livro e falo que a gente tem que olhar mais para esse lado realmente, que os povos antigos, eles tinham realmente uma tecnologia. E é aí onde eu toco numa parte desse livro sobre os hindus, né, que eu falo sobre os vimanas, que a gente fala sobre alienígenas, esse tipo de coisa. Claro que a gente vai falar sobre essas máquinas que eram tecnológicas no tempo antigo. No caso das visões de Ezequiel, a Bíblia interpreta, você acha como algo que sabe, como ele saiu fora do corpo, ou você acha que o intérprete bíblico quis dizer que seja algo físico? Na realidade, a teologia que a gente tem hoje interpreta isso como se fosse algo espiritual. Uhum. No entanto, existem algumas coisas que têm que ser, mais bem explicadas. Tipo o Por quê? exemplo por exemplo, né, quase ninguém sabe, mas esse episódio de Ezequiel, ele é mais conhecido no Brasil aqui, como o episódio dos rodantes, né, aquelas esferas que apareceram a Ezequiel e levaram para ele em uma viagem. No Uhum. entanto, o que as pessoas não sabem é que a NASA, até a própria NASA, tem uma patente sobre essa história da Bíblia, entendeu? Uhum. Agora, como que você vai interpretar, como que a teologia interpreta uma história dessa forma espiritual, sendo que a NASA tem uma patente daquilo que está escrito lá na Bíblia, entendeu? Seria muito contraditório. Isso faz nos entender que, na realidade, aquilo ali é um evento mais físico do que espiritual. Está muito mais Uhum. relacionado à fisicalidade do que ao espiritual. Eu É... lembro, rapaz, no início, quando o meu canal era. Você está me lembrando disso? Só te interromper um pouquinho. Uhum, No início do Mundo Proibido, quando nós ainda éramos canal Casos Ufológicos, eu fiz alguma coisa de Rosa de Ezequiel. Nossa, quase um parto para achar as imagens bonitinhas das roldanas, aquelas rodas. sim. E se não me engano, o nome do moço era Joseph Blumrich. Blumerich. Joseph Blumrich. Blumerich. É. Isso. Não tem algo. Foi ele que fez isso? É um artefato, não é? Isso É, existe, não é? Isso é, existe. ele, ele criou essa patente. Essa patente ele criou baseado naquela visão de Ezequiel. Joseph Blumerich tem uma patente, está lá na NASA. Eu não Uhum. lembro o número da patente aqui agora, mas a patente tá e até hoje eles usam essa patente, está fixada lá na NASA e é relatado como um evento físico que Ezequiel entrou numa nave. Vamos falar bem simples aqui para o pessoal do Mundo Proibido, um jeito bem simples. A Uhum. nave pousou ali na região onde Ezequiel estava, ele entrou na nave e saiu numa viagem pelo espaço ali e levou ele, pousou lá no Iraque. Essa Uhum. nave levou ele até lá no Iraque. Então esse é um evento físico, né? E prova é um link que nos faz entender que na realidade os eventos que estão relatados ali são eventos que são mais próximos ao que a gente possa entender como seres extraterrestres. Entendendo extraterrestres como algo fora Terra, aí Isso. independente de ser espiritual, ser mental, é isso? Uns entendem como anjos. É que a palavra anjo é mal interpretada, na realidade. A palavra anjo literalmente quer dizer mensageiro. Não Uhum. quer dizer nada biológico. Anjo Uhum. não é a característica de um ser biológico. Você é humano. Isso é biológico. Anjo quer dizer mensageiro, quer dizer anjo quer dizer uma função. É o trabalho que aquele ser biológico desempenha. Então, aquele ser que desceu, o mensageiro que desceu, no texto original fala ruá, ele desceu em uma ruá e se apossou de Ezequiel, ele era um mensageiro. Aí existem várias interpretações. Alguns dizem que anjo é um ente espiritual e outros dizem que pode ser um alienígena. Aí cabe cada um dar a sua própria interpretação, mas tudo está fora da Terra, vem de fora da Terra. Se apossou, foi o melhor. Se, se apossou, será que é incorporação? Né? Na Dá para realidade, você navegar um pouco aí, né? quando a gente fala de apossar, por exemplo, se a gente vai lá no Gênesis 6, aqueles filhos de Deus, eles raptaram as mulheres. O que, que eles fizeram? Se apossaram. O que, que é raptar, se apossar?
Hoje a gente fala sobre abdução. É a mesma coisa. Não muda nada. Só muda um pouco as palavras. Maravilha. E falando em mudar palavras, uma parte do livro que eu li, que isso aí me deixou muito instigado, né? Uhum. Vou falar assim, como se eu estivesse falando com uma pessoa que não estuda história antiga, até coloquialmente. Yahvé é malvadão? Elohim é anjo? É capiroto? É Deus? O que é isso? São Essa várias é. interpretações, ou existe uma interpretação mais antiga que a gente pode discorrer sobre o tema? Ou depende da tradição? Como é que você entende isso? Se a gente for na narrativa bíblica de Gênesis, já logo no começo de Gênesis, a gente consegue interpretar, porque lá a palavra que é usada para Deus é a palavra mais antiga que foi alterada para Deus, porque essa palavra Deus, ela foi colocada muito depois na Bíblia, ela não existia. A palavra é Elohim. Elohim é uma palavra plural e denomina não um ser único, são vários seres. E a gente vê isso porque, quando a gente vai na narrativa do Gênesis, está escrito lá: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Só aí a gente já tem uma multiplicidade. E, um pouco depois, no capítulo 3, os Elohims eles estão discutindo entre si e falam: não é bom que o ser humano seja muito parecido conosco. Então a gente vê que são vários seres porque eles entram em conflito. Porque eles estão discutindo ali. Se a gente avançar um pouco mais na história, onde fala sobre esse termo Elohim, a gente pode ir no Salmo 82, onde existe a Assembleia dos Elohims. Alguns dizem a Assembleia dos Deuses, tem várias interpretações bíblicas, mas ali nesta Assembleia tem um Elohim chefe que está acima e outros que estão sentados nessa Assembleia. Esse é o cenário de Salmo 82. E ele está ali julgando eles, porque eles estão cuidando mal daquilo que foi dado a eles. E é uma divisão de terras, no caso aqui a terra que a gente vive, que eles estão administrando mal. Então, aí a gente consegue ver que essa é a má interpretação. São vários deuses, entre aspas, né? Por que não são deuses? Porque quando a gente vai nas histórias da Mesopotâmia, os Anunnakis não são deuses. Eles não são denominados deuses. A gente que chama de deuses, na realidade, porque eles são seres mais avançados. A gente entende eles como deuses. Mas na realidade não são deuses. São seres que desceram do céu, que vieram para organizar a humanidade, para que a gente pudesse ter uma vida aqui. Quando a gente chega lá no livro de Gênesis, já logo no início, a gente entende que a Terra ela era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, está escrito assim, o Espírito de Deus, que na verdade no original se chama Ruá, se movia sobre a face das águas. E o que acontece? Esse nome também a gente tem que pontuar ele, porque o nome Ruá ele é mal interpretado, na minha opinião, e conforme tudo que eu estudei. Ruá, ele se caracteriza mais como um ofício, um trabalho. Assim como a gente falou sobre os anjos. Ruá significa um ofício, porque diz que o Espírito de Deus, ou seja, Ruá, pairava sobre a face das águas. E naquele momento, eles tiveram que reorganizar a terra para que ela pudesse se tornar habitável. Então, essa Ruá, ela é um ofício de terraformação, que participou desse trabalho de terraformação. E isso a gente não vê só em Gênesis, mas a gente vê em Oséias, a gente vê também alguns relatos no Novo Testamento que a gente pode relacionar já à abdução alienígena também. Hum, E nisso aí, você perguntou se Jeová é bom ou mal. Isso aí, na realidade, é um tema bem polêmico. Para mim, é mal. Para outros, ele pode ser bom. Por quê? Porque isso está muito relacionado à religião. Porque, por hum, exemplo, os judeus acreditam em Yahvé, não é? Esse é o Deus dos judeus. Já para outras religiões, pode não ser. Para aquelas religiões, eles podem achar Jeová mal. Eu, pela minha experiência, como eu sou de raiz cristã, hoje eu não sou cristão mais. No entanto, tenho vários amigos cristãos, vários amigos judeus. Até hoje eu estava conversando com um amigo meu que é teólogo, e eu falei, ó, vou te passar esse livro aqui para você me refutar as minhas ideias.
Daí para ele poder me dar um feedback daquilo que eu tô falando. E isso é importante. Por quê? Por que que eu tô falando isso? Porque para cada um pode interpretar de uma forma. Uhum, Como eu sou de raiz cristã, quando eu reestudei as escrituras, eu interpretei ele como um ser mau. Eu. uhum. Por quê? Porque ele foi um. O termo original em Êxodo está escrito que ele é um Ishi Milshamá. Ishi Milshamá no hebraico significa homem de guerra. Então, toda a trajetória do Yahvé do Velho Testamento é uma história de guerra, de conquista. Ele chegou em Abraão através de Melquisedeque, e Melquisedeque falou para ele, falou, ó, você quer entrar aqui no nosso grupo? Você vai ser o nosso general, você que vai ser o cara que vai andar conosco aqui e vai andar na frente do povo para a gente conquistar essas outras terras aqui. Então, Ishimel chamar quer dizer senhor de guerra, aquele que conquistou várias terras, entendeu? Então é isso. E como que ele conquistou? Ele teve que massacrar outros povos. Por isso, pode falar. Por isso que eu não Por isso, entendo ele como um deus, talvez. você entende ele como um? Elohim, um filho de Deus. Um dos filhos Entendi. de Deus. Um dos. Elohim, Baal, Shamash. É tudo os irmãos ali. Então deve ser por isso que muitos dizem que Yahvé é o Deus do sangue, né? É polêmico, é polêmico. Conforme a história antiga, que nós estamos falando, em uma determinada tradição, né? Sim, sim, eu creio assim, a gente tem que respeitar. Quando a gente tem um público muito amplo, eu tenho muito público lá que é cristão que tá no meu canal, eles falam assim, fala, poxa, ó, o que você tá falando aí confronta um pouco a minha religião, mas é interessante porque faz a gente pensar, acontece muito disso. Então, eu não gosto assim de criticar, por exemplo, falar assim, ele é um deus do mal. Pode ser um deus do mal para minha concepção, para o meu pensamento moral. Para outros, pode não ser, mas para mim é. E eu creio, eu até ouso dizer que nós, no Brasil, como somos maior parte cristãos, talvez se nos aprofundássemos mais na história de Yahvé, começaríamos a entender ele como um cara meio malvado, porque realmente ele fez muita coisa complicada. É, muito complicado. Olha só, quais são os principais pontos assim que você acha que são mais polêmicos de tudo que você escreveu no livro? Mais polêmico? Mais polêmico seria contrastar, já que a gente está falando de Jeová, Sim. a gente fazer um contraste de Jeová com Jesus Cristo. Porque para mim, Jesus Cristo veio consertar o erro que eles fizeram no passado. Como assim? Porque assim, a história do Velho Testamento, ela tá rodeada nesse ramo de conquista, não é? A gente vê Sim. Abraão, Moisés, Josué. Todos eles foram generais que guiaram o povo em prol de conquistar terras, até chegar na terra prometida, que era aquilo que eles queriam. Era isso. Se você pode rastrear o Velho Testamento inteiro, o que eles queriam era a terra prometida, conquistar terras. Agora, quando você chega no Novo Testamento é estranho, porque tem um episódio de Jesus quando ele chega no deserto, existe uma força arcônica que a gente entende como o diabo, e na realidade, o que são os arcontes? São aqueles que tentam entrar na nossa mente e colocar pensamentos negativos, coisas contrárias que não fazem bem pra gente. Essa é a força arcônica que eu entendo que chegou a Jesus Cristo no deserto. E aí muita gente contrasta Jesus, fala: "Não, mas Jesus é filho de Yahvé". "Ah, mas como que ele é filho de Yahvé se ele foi contra os propósitos que Yahvé tinha no passado?". Porque quando a gente chega no Novo Testamento, a gente já vê que vamos falar do contexto geográfico histórico ali da época. Aquele povo estava cansado, porque eles vinham de leis e leis que estavam massacrando eles. Estavam cansados. Eles tinham o governo que estava na época massacrava eles com impostos e tantas outras coisas que deixou aquele povo lá desanimado. E eles estavam querendo o quê? Eles estavam precisando do Messias. Falam, o Messias não chega para salvar a gente, o que, que a gente faz? Né? A gente precisa que alguém sente no trono de Davi e resolva as coisas. Quem que instituiu o trono de Davi? Não foi o próprio Yahvé, lá no passado, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué? Foi ele que instituiu esse trono. Aí quando a gente chega no evento
do deserto, onde Jesus é levado ao deserto e é tentado pelo diabo, o que que o diabo faz? O diabo leva ele numa montanha bem alta e mostra a ele todos os reinos da terra e fala para ele: se você quiser, todos esses reinos aqui pode ser seu. Basta você se prostrar e me adorar. Agora, o que que era o intuito do Yahvé do Velho Testamento? Não era conquistar os reinos? E por que que Jesus negou conquistar esses reinos? Será que ele não está contrariando essa história? Será que ele não veio para trazer outra mensagem? Será que ele não veio para levar a gente para um caminho, ensinar a gente a andar num caminho ainda muito melhor do que essas simples conquistas terrenas? Por isso que eu falo que esse contraste entre Yahvé e Jesus Cristo é muito grande e o mais polêmico. Porque a igreja cristã tende a colocar os dois no mesmo pacote. E eu separo os dois. Para mim, Yahvé tinha um objetivo e Jesus veio e falou assim: quer saber? Eu não quero saber nada do que Yahvé quer. Eu vou passar para esse povo outra mensagem, uma mensagem de vida eterna, que era o que ele falava, entendeu? Para a gente não se prender nas coisas aqui da terra. Agora, se a gente for bem lá no final, quando Jesus Cristo estava próximo de ser muito perseguido, ele fala o seguinte: ele está conversando com aquele que ele chamava de pai, e ele fala assim: ele fala, pai, agora eu estou prestes a voltar a ti, como eu estava antes da criação do mundo. E ele, Que e lindo, né? ele, e ele é, é muito bonito. Que E o lindo. que que, e o que que é essa mensagem? Jesus Cristo está transmitindo a mensagem que a gente tem que transcender disso aqui. Algo que você fala no teu canal, que eu aprendi no canal Mundo Proibido, que vem lá dos asiáticos, dos hindus, é que eu vou até sair um pouco do tema do livro, mas eu acho que isso é algo que a gente tem que falar. E quando a gente fala sobre aquela roda de Sansara, a gente Oh, fica nesse looping, que a gente vive nessa terra sem propósito nenhum, só conquistas materiais, e a gente fica nesse looping. A gente não consegue evoluir e chegar naquilo que é realmente a nossa origem. Qual que é a nossa origem? E eu acredito que Jesus Cristo veio para fazer isso, para guiar as pessoas para não ficar nesse looping infinito, para elas realmente ter um propósito e nos levasse realmente a um caminho que a gente vivesse numa eternidade junto com ele. É isso que eu acredito particularmente, certo? E é isso que eu acredito que Yahvé não fez. Yahvé, ele era um cara que os propósitos deles era, por mais que ele era considerado um deus, os propósitos deles era muito terreno. Não só ele, mas como Yahvé, tem Elion no Velho Testamento, que eu faço a distinção entre Yahvé e Elion, que Elion significa altíssimo, que para mim está acima de Yahvé, que foi aquele que dividiu as terras para eles administrarem, entendeu? Então isso é bem complexo, mas é por aí. será que seriam os dois arcontes? Pode ser sim. Pode ser que porque essa ideologia dos arcontes, eu acho que eles podem estar até num nível acima, talvez. Até num nível acima. O Altíssimo, Elion, como está acima na hierarquia, é aquele, vamos dizer assim, que faz os arcontes abaixo, não é? Influenciarem a humanidade e caminhar do jeito que eles viveram no Antigo Testamento e também como a gente vive nos dias de hoje, né? Claro. Isso aí é um tema muito profundo, claro que a gente tem que avançar muito nisso. Ô, Fábio, de tudo que você falou, rapaz, mas eu duvido. Olha, eu vou julgar, eu não julgo. Né? A gente sempre julga, mas sem julgar. Julgar no sentido negativo. Mas eu duvido que tenha pessoas que conhecesse algo que não fosse só o Yahvé e o Elohim. E todos esses que você citou até esse momento da conversa, mas eu duvido que isso aí é só realmente quem pega o Velho Testamento, quem vai lá na Torá e os Se- caras É porque, é porque se você muito for diferente. no. É porque se você for nos originais, é porque assim, qual que foi o grande erro? Qual que foi o grande erro, né, dos maçoretas? Vamos falar aqui tecnicamente. Os maçoretas foram aqueles que reescreveram a Bíblia. Eles pegaram os textos lá e reescreveram. E eles sobreporam o termo Elohim, o termo Elion, o termo El Shaddai e colocaram tudo. Deus, Senhor, Deus e Senhor, vamos dizer assim. Ou Yahvé nas Bíblias que são mais
literais no nome, né? E o que que acontece? Quando você faz isso, a história da Bíblia ela se torna a história de um Deus do começo ao fim. Mas Uhum. na realidade não é. Quando você chega lá nos textos originais, eu até coloquei no livro algumas tiras dos textos originais para as pessoas entenderem que ali não está falando de uma pessoa só. Porque quando fala Elohim, Elohim é uma palavra plural. Está falando de vários seres, várias entidades. Quando fala El, está falando de um, porque El é único. Elohim significa a multiplicidade de El, entendeu? E no mesmo texto você vê, por exemplo, quando Elion estava dividindo as terras, ele separou os Adãs conforme as suas fronteiras, nos Ah, meu textos Deus. originais. Ah, meu Deus. Ele se... Adams. Ah, meu Deus. Adã, os Adãs, né, que seriam a raça adâmica. Ele separou os Adãs em fronteiras e deixou que os Elohims cuidassem cada um da sua parte, entendeu? Então a gente consegue ver que a gente não está falando de um ser só. Aí agora, quando a gente começa a ler a Bíblia desse jeito, não tem como a gente contrastar ela com o que está escrito lá nas antigas tábuas mesopotâmicas, porque é a mesma história. E é a mesma história quando a gente vai lá no Zep-Tep do Egito, e tem os Néterus, que são os antigos deuses do Egito, que eu amo de paixão, Uhum. que também fazem parte dessa história da criação. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Pessoal do Mundo Proibido, essa live está sendo gravada, né? Com muita certeza, o Fábio e eu estaremos nos comentários comentando com vocês, mas não tem jeito de fazer pergunta, porque agora é à tarde, foi o horário que nós conseguimos, em razão dos nossos trabalhos, falar com vocês, mas era importante fazer isso, tanto para o Mundo Proibido quanto para mim, eu, pessoa Wagner, acho que esse livro é extremamente importante. Depois nós vamos deixar todos os links do Fábio, do livro, tudo aqui na descrição do canal e no post fixado. Olha só, quando você fala em Zep-Tep, foi um dos vídeos que mais geraram visualizações aqui, porque é um vídeo tão lindo que eu fiz aqui a duas mãos, na verdade. Uma pesquisa fantástica. Mas não sei se todo mundo vai lembrar o que é o Zep-Tep. Se você puder discorrer um pouquinho, que nós já falamos tanta coisa e não chegou a 32 minutos até. Nós vamos conversar aqui o dia inteiro, porque tem muita coisa. Tudo que você fala é o Mundo Proibido. A gente só vai cruzando as informações, né, Fábio? Até porque a gente conversa muito durante o dia, embora os nossos trabalhos não permitam tanto, né? Sim. Fala um pouquinho do Zep-Tep, por que isso é apaixonante, o que é, a relação com o Egito, né? Tem a parte do sol, tem a parte técnica, gente, tem muito. Quem não viu o vídeo, assista o vídeo aqui, mas depois que vocês ouviram o Fábio falar, eu acho que vocês vão realmente querer ver o vídeo, que é extremamente interessante e explica muita coisa que o mainstream omite. Essa é a verdade, né, Fábio? Omite. O mainstream omite, porque tem vergonha. Porque não tá na. Você não tem jeito de você levar 50 caras lá e pesquisar o passado com aqueles 50 caras. Aí vai um lá e fala que aquilo é verdade absoluta. Não é, não é. Por favor, grande Fábio, faça essa gentileza pra gente. É uma parede no Egito onde está escrito ali a história. Diz que os Néterus, na realidade, eles vieram da pátria dos primevos, quando aconteceu uma catástrofe que inundou a terra. E eles tiveram, devido à deterioração da sua pátria dos primevos, eles tiveram que sair de lá e se colocar em outro lugar. Esse outro lugar é ali o Egito, perto da região de Heliópolis, ali no Planalto de Gizé. Eles se colocaram ali. E o que é Zep-Tep? Zep-Tep significa como se fosse a primeira vez de Osíris, onde as coisas recomeçam. E isso é muito interessante. Por quê? Porque isso é muito parecido mesmo com as narrativas de Gênesis, com as narrativas do Popol Vuh maia, que fala sobre histórias muito parecidas. Então o que acontece? Acontece o Zep-Tep ali e ali se reinicia toda a história da humanidade. Diz que a humanidade renasceu, floresceu dali, entendeu? Então, isso é muito interessante. E diz que foi ali no Zep-Tep que o experimento biogenético da humanidade começou a florescer novamente. Por quê? Porque foi através dessa catástrofe que os povos antigos desapareceram. E foi através do Zep-Tep
do primeiro tempo de Osíris, e tudo isso floresceu novamente. Isso é lindo, né? Durante a lendária primeira vez, ou Zep-Tep, quando os deuses ou alienígenas governaram a Terra, as águas do abismo recuaram, e a escuridão primordial foi banida, e o experimento biogenético humano emergiu da luz. Os Urshu, uma categoria de divindades menores cujo título significa os vigilantes, interessante que esse os vigilantes faz um link com os vigilantes do livro de Enoque, preservaram lembranças vividas dos propósitos dos próprios deuses, seres poderosos e belos chamados Neteru, que viveram na Terra com os humanos no início segundo as narrativas egípcias. Então, é muito interessante que isso além de ser lindo, além de ser uma história linda, tá tudo linkado com a história perdida, que para nós, que somos aqui ocidentais, né, que estamos acostumados mais com a Bíblia, mas que contam as mesmas histórias com detalhes ainda mais emocionantes, com detalhes ainda mais lindos. Porque, infelizmente, né, eu não quero criticar aqui os meus amigos cristãos nem os meus amigos judeus, mas houve sim uma reedição que reescreveu essas histórias. E para a gente recuperar essas histórias, nós temos que, por exemplo, lá no mito de Ossannabuá. Ossannabuá é um mito que está ligado mais à África Austral, onde um ser que ele é denominado como Todo-Poderoso, Ossannabuá significa Todo-Poderoso, e ele desceu dos céus junto com seus filhos, e ele pairou em cima das águas, mesma coisa que fala no Gênesis, e desempenhou o papel para os seus filhos recuperar a humanidade para que ela ficasse habitável para os humanos que posteriormente ficariam na Terra. Então, são Beleza, mas olha várias só, histórias. de quando é isso aí? É anterior à Bíblia? Ah, com certeza, com certeza. Só a história dos sacerdotes dessa região de Ossannabuá, só os sacerdotes, ela data de mais de 500 anos antes dos sacerdotes bíblicos, só para você ter uma ideia, dos sacerdotes. Agora você imagina a história oral, que era transmitida pelos sacerdotes, Ah, é muito mais antiga, muito mais antiga. eu costumo falar, eu me considero cristão gnóstico, eu me considero cristão Sim, gnóstico. Entendendo o cristianismo do jeito que eu entendo, não o cristianismo que é propagado, sobretudo hoje em dia, no Brasil. Você sabe das minhas críticas, nem vou entrar nisso, não, que é terrível. Abriu para mim um livro extremamente filosófico que cada vez que você lê, dependendo do seu estado mental, você vai ter uma mensagem diferente. Então, quando você diz, em respeito aos meus amigos cristãos, não sei o quê, Wagner, tem coisas mais legais, outras coisas mais legais, também mais legais, para serem estudadas, e até mais emocionantes, a verdade é essa, né? sim. E pouca gente sabe, a gente até tenta, você também tentou fazer isso no seu canal, outros colegas produtores de conteúdo tentam fazer, mas o povo do Ocidente é um povo complicado, nem todos gostam desse tipo de curiosidade, mas quando a gente lê uma rata barata, é algo, você vai falar, você pensa assim, onde é, onde que eu tô? Onde que eu tô? É, Quem que eu sou? É ou não é? sim, Poxa, a gente tem descrito nos livros antigos hindus, né, a descrição do combustível dos ou das vimanas. sim, Né? Nós temos sim, guerras de exatamente. heróis, os grandes heróis do passado, e o mais incrível de tudo, eu li aí essa parte, eu gostei muito quando eu li lá no seu livro, a mesma história contada por algo assim, por diferentes pontos de vista. É o que nós fazemos aqui no Mundo Proibido. E Sim, o que você faz lá? E esse livro eu gostei porque você está destrinchando e dando elementos, por exemplo, essa história agora eu não conhecia, eu acho que vai virar vídeo. Né? Vai virar vídeo. de Ossannabuá. A história de Ossannabuá é muito bonita. E tem uma outra que é muito interessante, sabe por quê? Se a gente pegar o livro de Gênesis, quando a gente fala ali sobre Arruá, que estava pairando sobre as águas, é interessante quando você chega nessas Tá outras travando um pouquinho, narrativas. só te atrapalhar, que você tá travando um pouquinho. Tá Você tá perto do travando? molde? Tá, né? Pode Será continuar. que. Agora ficou bom. Tá Conte a tranquilo. história que Quando a nossas gente, vidas são de histórias. quando a gente vai na narrativa do Gênesis,
fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, ruá. E quando a gente vai numa narrativa filipina do povo Tagalo, que fala sobre Tagalog, na língua original é Tagalog, fala sobre um pássaro que desceu sobre as águas primordiais e ele pairava sobre a água, fazendo vórtices de vento, separando as águas para que as águas se tornassem terra seca. Isso está escrito na narrativa filipina. E agora, isso não é a mesma narrativa do Gênesis? A mesma narrativa, só que de outras culturas. E o que acontece? Isso é por isso que o pessoal que assiste o nosso canal tem que dar um pouco mais de valor para os vídeos. Por quê? As pessoas, às vezes, elas têm que entender assim, ó, que as narrativas mitológicas, as narrativas ancestrais, elas nos dão, muitas vezes, uma versão poética daquilo que aconteceu. Por quê? Porque para aqueles povos antigos, vamos pensar hoje, se você vê no céu, vamos dizer que você vê no céu um OVNI, uma nave espacial. Agora você imagina aquele povo antigo que não tinha essa ideia de tecnologia que a gente tem hoje, de naves espaciais. Quando eles viam aqueles seres no céu, eles iam falar, nossa, eu vi uma águia gigante descendo do céu e ela terraformou a Terra. Então, por isso que a gente tem que dar valor às mitologias. Muita gente não dá valor. Fala, a mitologia é uma história fantasiosa. Mas na realidade não. Mitologia é um conto poético daquilo que realmente aconteceu. Isso é mitologia na sua raiz. Então, por isso que eu sempre falo, nesse livro eu falo muito, eu até coloquei um capítulo só para isso, para a pessoa entender que mitologia é muito válida e ela serve para a gente entender esses buracos que tem na história, sabe? Essas lacunas que tem na história. Então, por isso que tem que dar valor à mitologia. Quem não dá valor à mitologia, enquanto história antiga, enquanto complemento das histórias, e aí sobre todas as facetas que nós podemos imaginar, inclusive espirituais, e aí nós temos Helena Petrovna Blavatsky, que fez exatamente isso, usou ciência, religião, alquimia, mitologia, história antiga, e misturou tudo, e foi pegando elemento daqui, foi montando um cenário e tentou dar respostas, e deu respostas importantes, inclusive trazendo muita coisa do hermetismo. Desprezar um desses elementos é dar um tiro no pé. Realmente você não quer estudar a história secreta da humanidade. Vamos chamar de secreta, que não tem mais de secreta. Hoje em dia não tem mais de secreta, mais tão secreta, né, Fábio? Nosso trabalho, inclusive, faz isso, né? Desvendar essas origens. E a gente faz exatamente assim, ó. Esse é o meu ponto de vista, mas você tem o seu. E nós dois estamos certos ou nós dois estamos errados. Você só precisa pensar nisso. E foi legal você tocar no assunto da Helena, né? Porque Helena, ela que propôs aquela teoria das raças raízes, né? Que a gente vem de várias raças evoluindo. E um tema do livro, eu não toco no tema de Helena Blavatsky, mas foi um gancho que eu acho interessante, porque no senso comum ocidental, a gente crê, né, o cristianismo, o judaísmo e tantas outras religiões acreditam que o homem foi feito do zero. No entanto, a gente vê nas narrativas antigas que nós temos um ancestral comum. Foi através de um ancestral comum que surgiu a humanidade do jeito que ela está hoje. Ou seja, foi uma experiência genética de um ser primata que já estava aqui na Terra e, através dele, com o DNA de um ser, entre aspas, um deus, né? Vamos colocar aqui Ninhursag, né? Que seria uma deusa da Mesopotâmia, através de um DNA de um deus que se juntou com esse ancestral comum e surgiu outras raças, não só o Homo sapiens. Por que eu falo outras raças? Porque a gente sabe que tem o Homo sapiens sapiens, tem o Homo floresiensis, O mais sensacional de todos. que é um tipo de anão, tem o Homo denisova, que foi descoberto muito recentemente, e várias outras, né? Nós temos o Homo erectus, né? E a gente consegue, analisando isso, o que a gente vê? A gente vê que eles tentaram, fizeram várias experiências, falou, ó, esse Homo floresiensis aqui não deu certo, nós vamos ter que dar uma aperfeiçoada a mais até a gente chegar numa obra-prima, entendeu? Por isso que a gente vê tantos homos por aí, entendeu? Você tá me falando isso aí, eu lembrei. É muito proibido. Quem nos acompanha sabe que eu gosto dele, né?
Se não me engano, eu gosto dele, mas eu sempre esqueço o nome dele. Se não me engano, é o Paulo César Frutuoso. Uhum. Ele é médico, cara sensacional. Ele fez alguns vídeos, se não me engano, lá para aquele Juliano Possati, que virou agora espiritualista, um negócio assim. Um moço, rapaz bem inteligente. Uhum. E fez um vídeo assim que tocou meu coração. Ele dizia sobre a pesquisa de uma francesa, uma arqueóloga, acho que é arqueóloga francesa, que chamava, não sei se morreu, Ana d'Ambricot-Malassy. Ela estudou crânios de um monte de, vamos chamar de raças. Né? Eu não Sim. gosto do termo raça, mas a gente está falando de Blavatsky, eu vou chamar de raça. Espécies, né? Raças é a evolução da consciência, de espécies. E foi descobrindo ali, muito legal isso, como é que o ser humano ficou inteligente. Cara, é um negócio, não sei se você já viu, Fábio, é um negócio de mexer, de tocar o coração de qualquer um, da mudança do esfenoide em razão da alimentação. E aí eu falei com o Kevin assim, cara, eu vou escrever um texto gigante, que nem que eu fico 10 mil anos aqui. Na época, o Maurício estava conosco, também ajudou, sobre a alimentação, quanto a alimentação nos muda. Então, quando a gente pensa em Ninhursag e toda a história dos Anu, de experiência genética e etc, etc, e depois a alimentação vai mudando, tudo está conectado. Sim, Mas tudo. Com certeza. Olha, como é que a gente vai provar que o cara que é vegano, né? Eu atendo muito vegano no restaurante, mas muito, Fábio, é muito vegano mesmo no restaurante. Até porque é culinária japonesa, né? Assim, vamos zoar, né? O cocô dos caras não fedem, entendeu? A gente Verdade. não come carne. Mas, assim, a pele é diferente, o olhar é diferente, várias coisas. Tô falando só de biologia. Sim. Né? E quando a gente pega a história antiga, tem várias facetas, né? Desde da produção de grãos e tudo que a gente come hoje, é muita coisa veneno e tal. Quando a gente pensa que isso tudo vai alterando geneticamente, também é uma experiência genética. Sim. Sobretudo os agrotóxicos que a gente come. Então, se tudo que você está falando, para mim tem tanto sentido, e fica claro, em Mundo Proibido, comenta aí embaixo. Estou falando, vocês precisam ler o livro do Fábio, é profundo, e vocês sabem que eu sou uma mala sem alça. Vocês sabem, eu sou uma mala. Quando o trem é bom, né? Quando eu era mineiro, né? Quando o trem é bom, o trem é chique demais. Então tem que ler, porque vai despertar outros caminhos mentais para a gente. Mas de tudo que eu achei mais interessante é que você não fez mais do mesmo no seu livro. Até onde eu li mais a metade. Posso dizer assim, com segurança, 70%, 75%. Agora, se você fez uma cagada no final, não vai rolar, não. Eu vou falar mal de você. Não, mas é assim, eu pensei nisso quando eu comecei a escrever esse livro. A gente até conversa, né? A gente pode dar um spoiler pro pessoal. Como a gente cria conteúdo, a gente sempre fala, mas o pessoal tá enjoado desse negócio de Anunnaki, todo mundo já sabe sobre isso. Todo mundo já virou expert em Anunnaki, não é? Por isso que eu quis trazer essas outras narrativas de Osana do Tagalog, essas outras narrativas que também são muito lindas. A narrativa do Egito, que anda se perdendo um pouco, né? Uhum. A própria narrativa do Zep-Tep, que é muito bonita. Então é isso, eu acho que é importante a gente resgatar isso e fazer o pessoal começar a pensar igual a gente. Porque a gente vive, Wagner, em uma era de transição, não é? Quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, ele foi crucificado numa cruz. Você que entende de simbologia sabe, a cruz significa transição. Passar, transferir, sair de um lugar se transferir para o outro. E hoje, eu vejo que a Terra está passando por um momento de transição, que ela tem que evoluir o raciocínio, evoluir o pensamento, porque senão as pessoas vão ficar a cada vez mais sofrer na vida, sabe? Vamos falar algo aqui mais conceitual agora. Por quê? Porque as coisas estão ficando muito banais. As coisas estão ficando muito banais. E quando a gente vai para a história do passado,
a gente vê que, por exemplo, Abraão viveu 170 anos, Noé viveu 900 anos, não é? E o que que é isso? A humanidade foi passando por processos que as coisas foi ficando tão banais que a gente perdeu a nossa origem. Eu falo um pouco disso nesse livro. Por quê? Porque a gente banalizou as coisas, né? A gente tem que andar por esse caminho que a gente opta assim por absorver um alimento mais natural, mais saudável, porque senão a humanidade vai se definhar, né? E isso também afeta o raciocínio, o pensamento. Eu sou adepto dos fitoterápicos, até usando aqui um colar de aromaterapia. Esse colar de aromaterapia que eu estou usando, ele faz expandir minha consciência. Óleo de alecrim, por que alecrim? Porque alecrim, ele abre o raciocínio. A gente está conversando numa live aqui, a gente tem que estar com o raciocínio tinino, entendeu? Então, isso aqui também é algo que vem dos antigos. Não é algo que a gente aprendeu agora. Isso está escrito no livro de Enoque. Que aqueles que desceram ensinaram a humanidade a como mexer com as raízes. Isso foi ensinado tudo lá no passado. E por que que a gente não resgata? Porque a gente não dá valor às nossas origens. Cara, você está falando isso, é tão importante, e o pessoal que segue o canal, eu converso com muita gente, quando dá, né? Via Instagram, que é mais fácil, né? Embora sejam públicos completamente, são públicos até bem diferentes, Instagram, a gente conversa exatamente isso. Né? Ele falou, Wagner, você fez o Elo Perdido, você fez tal vídeo, eu vou lembrando, né? Tanto vídeo que a gente nem lembra, né, Fábio? Mas eles vão resgatando a minha memória. E a gente se perdeu, e a gente vem se perdendo, sobretudo agora, recentemente, após a... Eu acho que essa coisa esse fenômeno da pandemia vai mexer demais. Em cada estado, em cada município, teve a sua realidade, pode ter mexido com alguém, ou mais ou menos, em boa medida, em cada um em sua medida. Sim. Tanto Nessa psicológico época, como físico, né? como físico, nessa época foi uma barra completa, muito completa. E aí que tá. É complicado, não poder sair de casa, não ter contato olha, muita gente, assim, os meus amigos psicólogos, psiquiatras são muitos, tem até hoje um monte de paciente. Sim. Então, quando você fala assim, Wagner, a gente está passando por um processo de transição, aí eu vou lembrar do meu amigo Jefferson Poli, nosso roteirista oficial do canal aí. Eu chamo ele de Padre Delbioso. Ou um bom, igual você, bom de coração. Aliás, Muito meus gente amigos, boa. gente, meus amigos são todos bons de coração, viu? Só eu que sou ruim, né? Capaz mesmo. E a gente vai aprendendo a não trabalhar 25, 26 horas por dia para ganhar dinheiro, porque você não vai ter saúde para você gastar. Que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite vale muito, ou você vai para sua mulher, sua esposa, seu namorado, seu marido, namorido, não sei, olha, você está lindo, você está linda, e a pessoa ganha o dia, e essas pequenas coisas a gente vai construindo, né? Você também tem um pé na roça como eu, né? Você gosta desse tipo de coisa, você sabe o que eu estou falando. São os valores morais que são resgatados lá das avós ou tataravós, e que, na verdade, são lá das antigas tradições. Né? Vão tirar a pata do Egito, que é uma putaria danada, né? Pelo amor de Deus, aquilo ali, todo mundo, né? E é interessante isso aí que você está falando, porque isso despertou em mim, essa questão de pesquisar as origens, despertou em mim, sabe por quê? Vou te falar um exemplo bem prático. Meu pai, que faleceu até recentemente, você sabe, meu pai, ele era industriário, trabalhou na indústria. Digno, super digno, um trabalhador, todo dia saía de casa cedinho. E essa é a experiência que eu tive em casa. Meu pai, muito trabalhador, um homem que corajoso, né, sustentou a família. Só que uma certa vez eu perguntei pro meu pai assim, eu achei uma foto do meu avô e com a cara do meu pai. Falei, pai, quem que é esse homem aqui? Aí ele olhou assustado assim, fazia muito. Eu achei na casa da minha tia. Fui na casa da minha tia, ele olhou assustado assim e falou, vixe, fazia uns 40 anos que eu não via meu pai. Aí aquilo me despertou. Falei, nossa, mas como que meu avô é parecido com meu pai, né? Vou pesquisar a história do meu avô. E você vê, não é que eu tô desmerecendo o serviço do meu pai. Meu pai trabalhou a vida inteira de industriário. Meu pai é muito inteligente, muito inteligente. Mas sustentou a família e tudo. Mas aí eu comecei a pesquisar a história do meu avô e descobri que o meu avô era fazendeiro. Falei, Oxi. nossa, né? Mas meu avô, dono de fazenda? Mas como que é essa história aí, pai, sabe?
Aí eu comecei a pensar, falei, nossa, será que isso aqui tá no sangue da família? Né? Porque quando você não tem quando você não tem um norte mais antigo, você se espelha naquilo que está mais próximo de você. Não que o serviço do meu pai era indigno, mas eu poderia ter sido só uma pessoa que trabalhou na indústria, na fábrica, ali no chão de fábrica. Mas não. Na hora que eu olhei pro meu avô, falei, nossa, né, meu avô, ele foi um cara muito bem de vida, né? Interessante. Será que isso não tá no meu sangue, não? Ah, vou dar uma pesquisada, vou partir pro lado do empreendedorismo. E você vê como que as pesquisas das nossas origens mudam a nossa vida. Ah, é. E você sabe, hoje o que eu faço, eu sou um cara super feliz com o que eu faço. Isso mudou minha vida. Além de poder estudar, transmitir aquilo que eu acho de mais, assim, gostoso que tem, é estudar e poder transmitir alguma coisa para as pessoas, entendeu? Deixa eu puxar seu saco. O Mundo Proibido, esse é um dos melhores designers do Brasil. Já trabalhou para um monte de empresa grande. E esse rapaz aí, o bicho é violento. Não é porque é meu amigo, é um negócio designer de. Você só tem que ser mais caro. É. Eu Não, já mas pra falei, você tem eu que faço ser barato. caro. Não, Se eu para faço mim mais não. barato, você é meu irmão. Você é meu irmão. Para mim não. Meu irmão, vamos fazer o seguinte, estamos quase chegando ao final. Muito Proibido, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês gostaram, que vocês são inteligentes. E, aliás, vocês são tão inteligentes que vocês já deixaram o like, já compartilharam com um coleguinha para fortalecer a nossa amizade. É isso, Rádio? Isso aí. E Tem que deixar o like, continue. senão o vídeo não vai. Senão, na verdade, não é nem isso, né? Senão não chega outro vídeo para ele. Ah, eu Verdade. gostei, legal. Ah, não gostei. Então vai ter que entrar no canal, no nosso canal, para procurar ali, porque é difícil, porque tem 1 bilhão de canais, sobretudo contando Verdade. um monte de mentira, né, Fábio? Não, isso é muita mentira, os caras são criativos a mais. Agora que tem o chat o quê? Chat OpenAI. É inteligência artificial, né? Cria roteiro sozinho. Sozinho. Coloca uma voz robotizada. O mundo é isso. Deixa aqui. Pessoal, continue estudando simbologia. Tem a live com o Maurício. Você lembra do Maurício, que era o nosso roteirista? Tem a live com o Jefferson, que nós vamos postar. Tem a live com o Thiago Tiquete, viu? Nesse carnaval, vamos ver quem não saiu, viu? Quem está sem grana para viajar e gastar rios de dinheiro aí fora do país, né, fora? Nós não temos, né? Eu, inclusive, estou trabalhando direto. E não deixem de estudar simbologia, porque vocês sabem que os símbolos incluem palavras, as palavras incluem ideias, as ideias incluem conceitos, e são esses conceitos, os que nós passamos agora e o Fábio passou para vocês, são os que criam nossa realidade e nosso futuro. Dá até para melhorar essa frase. São os que criam e que co-criam nossa realidade e nosso futuro. Meu irmão, muito prazer em falar com você. Pessoal, quem gostou, se inscreve no canal. Incrível história do meu amigo Fábio Luciano e deixe sua mensagem e diga para as pessoas, na verdade, o seguinte: você tem mais condição de fazer isso do que eu. Por que deve ler o livro? Considerando que as pessoas tenham o nosso perfil. Quem está no Mundo Proibido tem o nosso perfil, sabe? Que gosta de estudar, não vai ver a Anitta, não vai. Entendeu? Com todo respeito, né? Eu creio assim, que para a gente conseguir traçar um projeto para o futuro, nós temos que entender o nosso passado. Porque quando a gente não entende o nosso passado, a gente caminha cego. É o que eu acabei de dizer nessa história aqui. A gente consegue trilhar um caminho muito melhor, consegue entender melhor as coisas. Então, tudo que foi criado desde lá o início reflete no que está hoje. A gente pode ver que as notícias tendem a isso. A humanidade está evoluindo. E se a gente não compreender as coisas que ocorreram no passado, as coisas vão acontecer no futuro e a gente nem vai perceber. Então, é muito importante que a gente estude, que a gente leia. E é isso que eu propus nesse livro. Trazer histórias diferentes, narrativas que vão fazer links com as narrativas da Bíblia e fazer a gente entender qual é a real origem da humanidade. Que, na realidade, ela veio de várias intervenções durante a história e também está tendo intervenções até hoje. A gente vê isso, é só a gente abrir os olhos para o que foi no passado e a gente vai enxergar o que é agora no futuro. Maravilha. E como é que... gente, eu converso com o Fábio, eu fico só puxando seu saco, tá vendo? Oh, meu Deus, seu povo lá, vai que você puxa saco, mas esse rapaz é tão humilde que ele me envergonha. Só pra você ter uma ideia. Ele é tão humilde que ele consegue me envergonhar. Eu vou então...
fala. Ele é tão humilde que ele me envergonha. Mas olha só, mas agora não seja humilde, não. Seja respire fundo. Como é que faz para a gente ter acesso ao seu livro? Eu fiz o upload dele, ele tá no Qify. Aí dá para deixar o link nos comentários, no comentário fixado aqui. Mas é bem facinho, é só clicar no link, vai estar lá no Qify, você coloca os seus dados ali. Ele tem um valor muito barato, está por R$19,90. É uma pesquisa assim muito profunda. Olha, eu pesquiso essas coisas desde 2009. Desde 2009. Eu trouxe no livro o que tem de melhor das minhas pesquisas. Então, é isso. Bem facinho. Eu acho que é um preço super acessível e vale muito a pena. Só clicar no link ali, colocar seus dados e tá na tua mão. Uma pesquisa muito aprofundada que eu não tenho dúvida nenhuma que você vai conseguir usufruir de coisas muito boas e vai despertar muito nesse livro. Nossa, consciência crística para alguns meus amigos. Por que você não fala em consciência crística? Eu tô falando. Mas o Buda tá aqui atrás, ó, os 3 budinhos ali, ó. Ali, ó, os Buda ali, ó, o outro Buda ali. Aqui tem roda de Sansara, aqui tem tudo, tem Jesus, tem tudo que você possa imaginar. Pessoal, o link vai estar na descrição do canal. Vocês sabem que eu não indico porcaria. Eu perco dinheiro e não indico porcaria. Esse nem dinheiro eu tô ganhando. É amizade mesmo. É coisa boa mesmo. Viu? Vou deixar aqui na descrição do canal, no post fixado. Espero que vocês tenham gostado na verdade, foi um bate-papo. Né? Sim. E vou deixar também o link para vocês se inscreverem no canal Incrível História. Vocês não se assustam, não. Se não me engano, eu fiz 1 ou 2 vídeos para ele lá. Vocês vão achar, que voz é essa aqui? Devagar, meu Deus do céu. Essa voz rouca e feia minha aqui. Meu irmão, gratidão. Tamo junto sempre. Obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Que o grande arquiteto do universo te abençoe sempre e continue a permitir que você seja essa pessoa maravilhosa, humilde, que até envergonha a gente, que cuida da esposa, cuida da mãe e cuida de toda a família como poucas pessoas. Muito proibido. Muito obrigado. Beijão no coração de vocês. Tamo junto. Sempre. Forte abraço. Compartilha esse vídeo com o coleguinha para fortalecer a nossa vida.